Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma atividade síncrona da Unidade Curricular Estatística 1. Eu vou começar fazendo a boa noite a todos. Eu vou começar fazendo um exercício da lista 2, que foi pedido da monitoria passada, e eu continuo com essas discussões na próxima monitoria, ok? Então, o exercício que eu selecionei para discutir inicialmente na aula de hoje com vocês eu vou compartilhar só um instantinho. Eu vou compartilhar agora, tá? Eu vou compartilhar com a tela inteira, então, caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem. Vocês estão vendo a lousa? Sim, professor. Sim. Ok. Então, é o exercício 2, ele diz o seguinte: em um setor de uma empresa trabalham 3 funcionários, com formação em administração de empresa, e 5 contadores. 2 funcionários são selecionados em sequência, calcule a probabilidade de que um contador seja selecionado na primeira seleção, né? E no item B, um funcionário com formação em administração seja selecionado na primeira e na segunda seleções, e C, um administrador seja selecionado na segunda seleção, ok? Então, esse é o exercício. Vamos para a lousa para discutirmos, tá? Então, o primeiro passo, vocês estão vendo a lousa? Né? Dá para ver pelo... É um arranjo isso, não é? Hã? É um arranjo, não é? O método que resolve. Não, vamos ver. Existem várias maneiras de resolver esse exercício, tá? Eu vou fazer uma que eu acho que é a mais simples, vocês poderiam ter pensado não. Mas antes de resolver, o primeiro passo é sempre definir os eventos de interesse, antes de discutirmos o método de resolução. Então, o primeiro eu vou definir o evento aí, administrador é selecionado na 10ª seleção, e é 1 ou 2, tá? BI, um contador é selecionado na 10ª seleção. E 1, 2. 2 seleções. Então, se você pensar, eu posso desenhar uma árvore aqui, ó. Tá? Aqui eu tenho a primeira seleção, pode ser um administrador e um contador. Tá? A probabilidade de selecionar na primeira seleção um administrador é 3/8 e um contador é 5/8. Tá? Se eu selecionei um administrador na primeira seleção, na segunda seleção eu posso selecionar um administrador ou um contador. Tá? Então, está aqui as probabilidades. Ó. A probabilidade de selecionarmos um administrador na segunda seleção, dado que eu selecionei um administrador na primeira seleção, é 2/7. E a probabilidade de selecionarmos um contador na segunda seleção, dado que eu selecionei um administrador na primeira, é 5/7. Tá? Agora, a probabilidade de eu selecionar um administrador na segunda seleção, dado que eu selecionei um contador na primeira, é 3/7. E a probabilidade de selecionarmos um contador na segunda seleção, dado que eu selecionei um contador na primeira seleção, é 4/7. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Tá? Arranjo. Quem foi que me perguntou se era arranjo? Fui eu, professor. Maria Vitória. Não, arranjo, Vitória, é quando a ordem importa, tá certo? E aqui não é exatamente a ordem nesse sentido de primeiro, segundo, tá? Eu só estou especificando, tá, que eu quero um administrador na primeira seleção e aí eu posso resolver dessa maneira. Tá legal? Beleza, obrigada. Tá? Então, é mais simples resolver assim do que usando... E aqui eu estou olhando as probabilidades dentro de cada pedacinho de ramo aqui. Ó. Tá? Mas a primeira pergunta já está naturalmente resolvida, né? O interessante é resolver a segunda. Por exemplo, qual a probabilidade, né? Eu estou interessado no evento, sair administrador na primeira seleção e administrador na segunda seleção. Tá? Eu quero a probabilidade de A1 inter A2. Essa probabilidade de A1 inter A2, ela é a probabilidade de selecionarmos um administrador na primeira seleção
vezes a probabilidade de selecionarmos um administrador na segunda seleção, dado que eu selecionei administrador na primeira seleção. Lembra? Essa regra é a regra do produto. É a probabilidade desses valores aqui. Ó. 3/8 vezes 2/7, 3/28. É legal? Alguma pergunta? Sim. Professor, como que eu sei, só para confirmar, né? Então, quando fala E é multiplicação, mas quando a gente pensa é intersecção, né? Tipo, a matemática que eu tenho que usar é multiplicação, mas na verdade é uma intersecção. E quando eu falo ou é união, então seria soma? Olha, a Vitória, Isso. Então, aqui você pode estar fazendo uma pequena confusão, talvez, não sei, por favor, confirme para mim. Uma questão bastante simples é que eu posso interpretar A1 interseção A2, eu posso pensar isso dessa forma, A1, A2, isso é interseção. Alguns livros escrevem assim, A1, A2, para representar a intersecção. Não sei se é isso que você está perguntando, certo? Agora, quando Isso. eu penso no cálculo de probabilidades, eu tenho que pensar nos eventos. Então, por exemplo, eu quero calcular a probabilidade dessa intersecção, que eu posso representar ela assim ou assim. Eu quero calcular essa probabilidade. Aqui eu tenho que olhar pensando na seguinte situação: eu vou fazer uma seleção, e depois eu vou fazer uma segunda seleção. Então, por que eu faço o desenho da árvore? Porque o desenho da árvore permite que nós consigamos ver essas seleções. Então, eu estou aqui, ó, primeira seleção, eu posso selecionar um administrador ou um contador. Qual a probabilidade de eu selecionar um administrador na primeira seleção? 3/8. Mas, qual é a probabilidade de eu selecionar um administrador na segunda seleção, dado que eu sei que na primeira seleção eu selecionei um administrador? 2/7. Essa probabilidade mudou, não mudou? Sim. Isso quer dizer que esses eventos são dependentes. Então, aqui, nessa intersecção, eu devo usar a regra do produto das probabilidades. Mas aqui a probabilidade de selecionar A1 vezes a probabilidade de ocorrência do evento A2, dado que ocorreu o evento A1. Tá certo? Então, uma coisa é eu representar a intersecção, é a forma como eu represento a intersecção. Eu posso representar a intersecção dessas três maneiras distintas aqui, ó. E outra coisa é o cálculo de probabilidade. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Qual era a sua dúvida? Era na representação da intersecção ou no cálculo da probabilidade da intersecção? Era a representação mesmo. Tá. Então, você pode representar. Eu, pessoalmente, não gosto de representar. Usualmente, eu faço assim, principalmente quando eu tenho muitos eventos, né, como foi no caso da aula passada, mas, em geral, eu prefiro representar sempre a intersecção dessa forma, nunca dessa forma. Então, acho que os franceses representam dessa forma. Eu acho que eu tenho um livro aqui que era de autores russos, mas escritos em francês, eu não leio em cirílico. Então, eu acho que eles também representam assim a intersecção. Tá? Ficou claro? Beleza. Ficou, obrigada. A outra pergunta que ele faz é o seguinte: olha, qual é a probabilidade de selecionar na segunda extração um administrador?
Quando é que ocorre administrador na segunda seleção? Vocês repararem, ó, é aqui e aqui. Ou seja, é nesse ramo, né? E nesse ramo aqui, ó. Tá legal? Ou seja, sair administrador na segunda seleção, eu posso escrever em termos dos eventos aí e BI da seguinte forma: é sair administrador na primeira seleção e administrador na segunda, ou sair contador na primeira e administrador na segunda. Veja, esses dois eventos aqui, ó, esse evento A1 Intera 2 e B1 Intera 2, eles são eventos mutuamente excludentes. Por quê? Por que eles são eventos mutuamente excludentes? Porque, de alguma forma, vai sair. Ele quer a certeza de sair um administrador na segunda sequência em que ele for tirado? Sim, essa é a pergunta. Eu quero calcular a probabilidade de sair Porque administrador na segunda. Mas a minha exclui a pergunta, probabilidade de sair um contador, não é? Na segunda sequência? não, ó, eu quero saber o seguinte: por que que esses dois eventos aqui, eles são mutuamente excludentes? Eu quero saber por quê. Porque Né? se acontecer um, tira a possibilidade de acontecimento do outro. Isso. Por que que isso acontece aí? Porque no inicial, ou você. No primeiro sorteio, ou você escolher, ou você foi ou você sorteou um administrador ou um contador. Isso. Exatamente. Então, a intersecção entre esses dois eventos tem que ser obrigatoriamente o evento impossível, o conjunto vazio. Concorda comigo? Sim. Ah, legal. Essa é a explicação. O que eu falei? Com quem eu falei? Com quem eu falei, pessoal? Tem alguém aí? Ah, foi comigo, perdão. Vitor. Vitor. Muito bem, Vitor, é isso aí. Então, eu quero a probabilidade dia 2. Vai ser a probabilidade. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida aqui? Não. Então, a probabilidade de A1 intera 2 ou B1 intera 2, como são eventos mutuamente excludentes, isso vira a soma das probabilidades. Então, isso vai ser a probabilidade de A1 intera 2 mais a probabilidade de B1 intera 2. Bem, agora aqui eu vou usar a regra do produto, né? Na verdade, isso aqui a gente chama de teorema da probabilidade total, é uma aplicação daquele teorema. E cada parcela eu vou usar a regra do produto. Então, isso aqui vai ser a probabilidade de selecionar um administrador na primeira, vezes a probabilidade de selecionar um administrador na segunda, dado que eu selecionei um administrador na primeira seleção, mais a probabilidade de selecionar um contador na primeira seleção, vezes a probabilidade de selecionar um administrador na segunda, dado que eu selecionei um contador na primeira. Que vai ser 3 oitavos vezes 2 sétimos, mais 5 oitavos vezes 3 sétimos, 23 sobre 48 avos. Tá? Então, com isso, nós concluímos o exercício 2. Tudo bem, pessoal? Então, alguma parte desse conteúdo, né, eu vou usar na aula de hoje, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje, tá? Eu vou começar revisando, né, nosso assunto. Nós já vimos que variáveis aleatórias é uma função que associa a cada ponto do espaço a mostrar um número real, né? E só para ilustrar, nós conseguimos, naquele exemplo, nós tínhamos uma cidade, selecionamos 3 indivíduos, né? E perguntamos e observamos esse experimento consiste no registro das opiniões dos indivíduos com relação à medida tomada pelo prefeito. Né? Então, esse é o experimento E. E associado ao experimento E, nós temos o espaço amostral. E aí, na aula passada, nós vimos que o espaço amostral, o nosso ômega, né? Ele é composto por 8 pontos, porque para cada indivíduo nós temos 2 possibilidades, ou ele é favorável ou ele é não favorável. E daí a gente deixou claro que o N é não favorável e o F é favorável. Então, como eu tenho 2 possibilidades para cada indivíduo,
pelo princípio fundamental de contagem, nós temos 2 ao cubo, 8 pontos no espaço amostral. Então, são esses pontos do espaço amostral que nós tínhamos. Né? E aí nós vamos definir a variável aleatória, número de indivíduos favoráveis na amostra. O que faz a nossa variável aleatória? Pega cada ponto do espaço amostral e verifica quantos são favoráveis. Então, o primeiro passo, FFE, os 3 são favoráveis, esses 3 pontos do espaço amostral indicam que 2 são favoráveis, esses 3 pontos do espaço amostral indicam que apenas 1 é favorável, e esse ponto do espaço amostral indica que nenhum é favorável. Tá? Só para a gente recordar. Tá? É isso que faz a... E aqui é o nosso conjunto dos reais. Tá legal? Bem, os possíveis valores que x pode assumir, né, que a nossa variável aleatória pode assumir, é 0, 1, 2 e 3. E nós vimos na aula passada que quando uma variável aleatória ela é discreta, quando o conjunto dos seus possíveis valores é finito, né, nesse caso é finito, só assume os valores 0, 1, 2 e 3, ou é numerável. Tá? Então, vamos considerar que a probabilidade de não favorável e de favorável sejam iguais a meio. Tá bom? Lá, no exemplo que está no slide, eu considerei 0,1 para favorável e 0,90 para não favorável. Tá? E que os indivíduos respondem independentemente uns dos outros. Muito bem. Então, nós vimos na última aula, né, que a probabilidade de x é igual a 0, ou seja, nenhum dos 3 são favoráveis, né? Como os indivíduos respondem independentemente uns dos outros, né? A probabilidade da intersecção vira o produto das probabilidades. Isso aqui é meio ao cubo, é 1 oitavo. Né? A probabilidade de x ser igual a 1, né, é a probabilidade desses pontos do espaço amostral. Pela independência, a probabilidade de cada ponto é 1 oitavo. Né? Então, a probabilidade desses 3 pontos aqui, desse x igual a 1 é 3 oitavos, x igual a 2 é 3 oitavos, pelo mesmo princípio. A probabilidade de x ser igual a 3 é 1 oitavo. Então, aqui, alguma dúvida até aqui? Não. Assim, nós podemos obter a distribuição de probabilidade da variável aleatória discreta x. Tá? Lembra? É uma tabelinha, né? X é sub 0, 1, 2 ou 3, com essas respectivas probabilidades. Se nós somarmos todas essas probabilidades, né, ela vai ter que ser igual a 1. Sempre, sempre. Tá, pessoal? A soma de todas essas probabilidades tem que ser sempre igual a 1. Por quê? Porque eu estou somando a probabilidade de cada ponto do espaço amostral. Se eu somar todas essas probabilidades, vai ser igual a 1. Lembra que a probabilidade de ômega é sempre igual a 1. Tá? Bem, só para vocês terem uma ideia, agora a gente vai revisar um pouco daquele conceito de esperança matemática, o valor médio, né? E só para lembrar, vocês, lembra que nós calculamos no exercício 5 e no exercício 6 a média usando a frequência relativa. Então, se nós olharmos a definição de esperança matemática ou valor médio para uma variável aleatória discreta, né, assumindo k valores, a esperança de x, que eu vou representar por μx, é a soma para i variando de 1 até k de x índice i vezes a probabilidade de x ser igual a x índice i. Se vocês olharem para essa expressão aqui, isso lembra, né, a nossa expressão da média. Né? Olha o xi aparecendo aqui, e a probabilidade aqui seria o nosso frequência relativa. Né? Lembra que a soma das frequências relativas é sempre igual a 1. Né? Tá certo? Então, ou seja, num dado censitário, numa população que ninguém morre, e ninguém nasce, ninguém emigra, né? Então, as frequências relativas, por exemplo, num dado censitário, corresponderiam exatamente a essas probabilidades, tá certo? Então, posso calcular a média. Só para a gente lembrar, né? E que a esperança de x, que é mx, tá? Que é a soma para x variando de 0 até 3 de x vezes a probabilidade de x igual a x, né? Olhando para a tabela, nada mais é do que 0 vezes 1 oitavo, 1 vezes 3 oitavos, 2 vezes 3 oitavos e 3 vezes 1 oitavo. Tá? Ou seja, 0 vezes a probabilidade de x igual a 0, 1 vezes a probabilidade de x igual a 1, 2 vezes a probabilidade de x igual a 2 e 3 vezes a probabilidade de x igual a 3. Ó. Isso aqui vai ficar 3 oitavos mais 6 oitavos mais 3 oitavos, 12 oitavos, 3 meios. Tá certo? Agora, a média, né? Eu tenho uma propriedade, tá? Eu não vou demonstrar essa propriedade,
tudo que está aqui é possível, né, a partir dessas propriedades da esperança, são possíveis de serem demonstradas. Eu não vou fazer demonstração. Os alunos de ciências atuariais terão um curso de probabilidade, o professor lá no curso deve demonstrar essa propriedade, ou essas propriedades, tá? E o pessoal de economia aí deve ver no curso de Estatística 2 a demonstração dessas propriedades. O que elas dizem, né? Eu tenho uma função de x, tá? Essa função de x eu vou considerar inicialmente uma função bijetora de x, tá certo? Uma função bijetora é uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, essa função tem inversa, bionífica, né? Tá? Então, mas aqui eu não vou fazer nenhuma observação desse tipo, o professor lá deverá fazer, porque caso essa função não seja bijetora, a gente precisa fazer uma pequena mudança, tá? Então, mas para nós aqui vai ser a função h de x, tá bom? Essa função de x, lembra que aqui é uma variável aleatória x, ó, tem uma função dessa variável aleatória, e eu quero a esperança dessa função dessa variável aleatória x, que é discreta. Então, isso aqui é um somatório para i, variando de 1 até k, de h de xi, vezes a probabilidade de x é igual a xi. Isso aqui é propriedade importante. Tá? Por quê? Porque se eu agora pegar a variável, lembra daquele exercício que nós discutimos? Não sei se na monitoria ou na atividade síncrona, mas está discutido numa das gravações. Lembra que a pergunta era assim, se eu somar uma constante, no nosso caso essa constante é b aqui, ó, a todos os valores da minha variável, que eu estou representando para a minha variável aleatória, se eu somar uma constante à minha variável aleatória, como é que fica a esperança de x? Né? Então, a esperança de h de x vai ser a esperança de x mais b, é a esperança de x mais b, ou seja, a média fica acrescida dessa constante. Lembra? A gente fez isso com valores numéricos. Eu falei para vocês naquele momento, ó, nós vamos precisar dessa propriedade lá na frente, tá bom? A gente viu do ponto de vista empírico, e aqui é do ponto de vista teórico, é possível demonstrar usando essa fórmula aqui, tá? Quem tiver interesse, depois, na monitoria, eu posso demonstrar. Agora, se h de x for uma constante vezes a variável aleatória, né? Então, vamos lembrar, se eu multiplicar cada valor da variável por uma constante, o que acontece com a média? A média fica multiplicada pela constante. Então, a esperança de h de x, onde h de x é a vezes x, isso aqui vai ser a esperança de a vezes x. É a vezes a esperança de x. Ou seja, a média fica multiplicada pela constante. Tá? Um outro exemplo, uma parte muito importante, né? Uma parte muito importante dessa fórmula h de x é a esperança de x quadrado. Tá? A esperança de h de x, então, vai ser a esperança de x quadrado, que é definida como, né, o somatório para i variando de 1 até k, de xi quadrado vezes a probabilidade de x é igual a xi. E nós já usamos uma fórmula similar a essa, né? Se vocês lembram do exercício 5 e do exercício 6, da lista 1, né? Quando nós tínhamos, principalmente o exercício, acho que o exercício 6, né? Que nós tínhamos que montar a tabela, e nós não tínhamos o n, e tínhamos que calcular tudo usando a frequência relativa. Lembra? A variância, como nós calculávamos? Somatório de FRI x quadrado menos x barra quadrado. Olha que interessante. Olha o que está aparecendo aqui. FRI x quadrado. Olha que interessante. Olha o que está aparecendo aqui. Somatório, para i variando de 1 até k, de x quadrado para o lado de x é igual a xi. Né? Então, lá, né, nós tínhamos a frequência relativa e aqui nós temos a probabilidade. Ok? Isso permite que nós calculemos a variância de variáveis aleatórias discretas. Tá? A variância de x, que é uma variável aleatória discreta, assumindo aqueles k valores, é uma esperança, tá? Isso aqui é uma esperança, tá, pessoal? Eu acho que eu escrevi, não sei se o E ficou muito claro para vocês, mas isso aqui é uma esperança, tá? Esperança é um E, tá? Esperança de x menos mx ao quadrado. E olha que interessante, esperança de x quadrado, quem é? Olha, xi quadrado, somatório, vezes a probabilidade de x é igual a xi. Menos mx quadrado, olha que interessante na fórmula da variância. Né? FRI x quadrado menos x ao quadrado. Então, vocês estão começando a perceber que aquilo que eu estou calculando do ponto de vista empírico, né? Tá? Eu fiz o contrário, eu deveria começar do ponto de vista teórico, que é esse, né? Mas eu comecei do ponto de vista empírico para vocês sentirem
né, e calcularmos inicialmente. Agora, eu estou fazendo esses momentos do ponto de vista teórico, tá? Lá era empírico, aqui é teórico, por que teórico? Porque X tem uma distribuição de probabilidade. Então, eu conheço a distribuição na população, certo? É como se eu tivesse um indivíduo e eu quero selecionar, por exemplo, o indivíduo com 2 filhos nessa comunidade. Qual a probabilidade disso acontecer? É 1 e tal. Tá bom? Bem, pessoal, visto isso, né, eu posso agora calcular a variância do nosso exemplo. Ou seja, eu quero calcular a variância da variável aleatória X, que representa o número de indivíduos favoráveis da minha amostra. Então, o primeiro passo, calcular a esperança de x². Então, isso é somatório, x de 0 até 3, de x² vezes a probabilidade de x igual a x. X, tá bom? Então, isso é 0² vezes 1/8, mais 1² vezes 3/8, mais 2² vezes 3/8, mais 3² vezes 1/8. Isso aqui vai ficar 3/8, mais 12/8, mais 9/8, 24/8, igual a 3, e a variância de x, que é o σ2x, tá? Esqueci de colocar aqui, mas isso aqui é o que nós consideramos como σ2x, tá? É a esperança de x² menos o quadrado da esperança de x. Esperança de x² é igual a 3, menos 3 meios, que é a esperança de x, ao quadrado. 3 menos 9/4, que vai ficar 12 menos 9/4, 3/4, essa é a variância. E o desvio padrão, é o sigma, a raiz quadrada da variância, é a raiz quadrada de 3/4, a raiz de 3/2. Tá? Uma propriedade importante, não sei se vocês vamos recordar, né, aquela discussão, nós tínhamos o seguinte, né? O que acontece com a variância se eu somar uma constante a todos os valores da variável, né, que nós discutimos aqui? Nós vimos que a variância não se altera. No entanto, se eu multiplico cada valor da variável por uma constante, a variância fica multiplicada por essa constante ao quadrado. Olha que interessante. Se h de x for dada por ax mais b, então a variância de h de x vai ser a variância de ax mais b. Então, isso aqui simplesmente vai ser a constante ao quadrado vezes a variância de x, como nós discutimos, vimos empiricamente naquele exercício. Acho que foi o exercício 5 ou 6. Tá? Então, essas propriedades são muito importantes, são úteis, muito úteis, tá certo? Principalmente para quem for fazer, por exemplo, análise de dados, tá certo? Análise, econometria 1, séries temporais em econometria 2, análise de dados, o pessoal de ciências atuariais. É muito comum, quando vocês começam a escrever um modelo, dizer que o erro aleatório do modelo, ele tem média 0 e variância σ2. E aí o y é dado por uma parte sistemática, que pode ser assim, b mais ax, tá? X vai se representar por uma variável explicativa, e aí eu vou somar isso a uma variável aleatória. Né? Vou admitir que isso aqui são constantes, essa parte sistemática é constante, e aí eu vou obter com isso uma nova variável aleatória. Tá? Isso é muito importante para quem for trabalhar, por exemplo, seja com GLM, ou modelo misto, ou GAN, LSS, enfim. Tá? Muito importante ter essa noção que eu posso operar, né, com essas variáveis aleatórias, somar constante, eu vou obter uma nova variável aleatória. Eu estou muito interessado, por exemplo, na média de funções de variáveis aleatórias, certo? Então, essas propriedades ajudam bastante. Tá? Bem, a outra função é a função de distribuição acumulada, né? E aqui eu vou precisar da atenção de vocês, ok? A função de distribuição acumulada de uma variável aleatória discreta, que eu vou chamar a função de distribuição acumulada, é resumidamente FDA, tá? E eu vou admitir que x assume valores de x1 até xk. A de x é dada por essa fão índice x maiúsculo de x, e a probabilidade de x ser menor ou igual a x, esse x é real. E essa probabilidade é dada pela soma das probabilidades, tá, dos valores de x, da variável aleatória, que são menores ou iguais a x. X é um número real. Então, vamos ver o nosso exemplo, essa é a distribuição. Então, aqui, nesse caso, eu vou precisar analisar caso a caso. Lembra, essa variável é uma variável discreta, que só assume valores 0, 1, 2 ou 3. E esse meu x aqui,
É um número real. Opa, deixa eu ver aqui, estava passando a mão. Né? Esse meu x aqui é um número real. Então, eu tenho que analisar as seguintes situações. Quando esse x é menor do que zero, quando ele é maior ou igual a zero e menor do que 1, quando ele é maior ou igual a 1 e menor do que 2, quando ele é maior ou igual a 2, menor do que 3, e quando ele for maior ou igual a 3. Tá bom? Então, quando x for igual, se x for menor do que zero, como é que fica a nossa função de distribuição acumulada? Né? Essa função, ela é exatamente... Opa. Ela é exatamente, né, a probabilidade de x ser menor ou igual a x. Mas esse x é menor do que zero. Essa variável assume valor menor do que zero? Essa variável assume um valor menor do que zero, pessoal? Sim ou não? Tem alguém aí? Professor, eu não entendi a pergunta. Pergunta é se essa variável aleatória x assume valor menor do que zero. X é o número de favoráveis na amostra. Não, não assume. Logo, essa probabilidade obrigatoriamente tem que ser igual a quanto? A zero. Ué, mas se ela não assumir ali Ué, tô confusa. Não, não entendi a sua pergunta. Pode repetir, por favor? Mas ali, ó, se a probabilidade ali embaixo de x assumir zero é 1/8, Não, não, sim, mas é a probabilidade de x assumir o valor zero. Qual é a probabilidade de x assumir um valor menos 1? ah, sim. Então, não tá inserido. Não, essa Então, variável só assume valores 0, 1, 2 ou 3. Então, qualquer valor menor do que zero, a probabilidade dela assumir é zero. Certo? Sim ou não? sim, tá certo. Tá? Então, se x for maior ou igual a zero e menor do que 1, como é que fica a minha probabilidade de x ser menor ou igual a x? É maior ou igual a zero e menor do que 1. Então, o único valor possível é a probabilidade de x ser igual a zero. Concorda comigo? Sim. Isso é 1/8. Agora, se x for maior ou igual a 1 e menor do que 2, qual é a probabilidade de 3/8, x? né? Se a probabilidade de x ser menor ou igual a 1. Vai ser a probabilidade de x ser igual a 0, mas a probabilidade de x ser igual a 1. 4/8. Certo? Sim. Agora, se x for maior ou igual a 2 e menor do que 3, a função de distribuição acumulada de x tem que ser obrigatoriamente o efão de x em 2, porque ela assume esse valor, né? Maior ou igual a 2 e menor do que 3. E qual a função de distribuição de x em 2? A probabilidade de x ser menor ou igual a 2. A probabilidade de x ser igual a 0, mas a probabilidade de x ser igual a 1, mas a probabilidade de x ser igual a 2. 1/8, mais 3/8, mais 3/8, 7/8. E se x for maior ou igual a 3? Bem, se x for maior ou igual a 3, isso aqui vai ser a efão de x em 3, ou seja, a probabilidade de x ser menor ou igual a 3. Eu vou somar todas as probabilidades. Né? A probabilidade de x ser igual a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de x ser igual a 3. Ou seja, a soma de todas essas probabilidades é igual a 1. Isso faz lembrar, né? Lembra que eu chamei a atenção de vocês várias vezes, principalmente na monitoria passada, quando nós fizemos o cálculo da função acumulada, né? E a da função acumulada relativa, né? Lembra? Isso aqui parece ser aquela uma estimativa, né? Tá certo? Isso aqui é a função, aquela função de distribuição acumulada da tabela seria uma estimativa dos valores dessa função de distribuição acumulada teórica, né? Então, agora eu posso obter a função de distribuição acumulada. Então, a f de x em x é 0 se x for menor ou igual a 0, 1/8 se x for maior ou igual a 0 e menor do que 1, 4/8 se x for maior ou igual a 1 e menor do que 2,
7/8 se x for maior ou igual a 2, menor do que 3, e 1 se x for maior ou igual a 3. Tá legal? Então, perceba que essa função aqui é uma função do tipo salto, né? Vamos olhar como é que é o gráfico dela. Veja, ela é 0, né? Olha só, 0, para todo valor de x menor do que 0. Agora, quando x é maior ou igual a 0 e menor do que 1, ela está aqui, ó, é 1/8. Quando x é maior ou igual a 1, mas menor do que 2, ela salta para cá, ó. Tá certo? É 4/8. Quando x é maior ou igual a 2 e menor do que 3, ela salta para 7/8, olha só. E quando x for maior ou igual a 3, para qualquer valor maior ou igual a 3, a f de x assume sempre o valor 1. Então, perceba que ela salta, né? Ela é sempre uma função não decrescente. Por que não decrescente? Porque perceba que ela é crescente até aqui, ó, e depois ela fica constante, tá certo? Então, ela é sempre não decrescente. Toda função de distribuição acumulada é sempre não decrescente, tá? Outro detalhe interessante dessa função é que o tamanho do salto corresponde exatamente à probabilidade. Ou seja, se eu te dou a função de distribuição acumulada, eu consigo obter a distribuição de probabilidade da variável aleatória. Então, perceba o seguinte, o salto, esse salto aqui, ó, o tamanho desse salto para de x ser igual a 0, ó, exatamente 1/8 essa altura. Agora, essa altura aqui, ó, é exatamente a probabilidade de x ser igual a 1, 3/8. Tá? Ou seja, 4/8 menos 1/8, ó, que é essa altura, eu tenho 3/8. Esse salto, tá? Eu tenho exatamente a probabilidade de x ser igual a 2, e esse salto eu tenho exatamente a probabilidade de x ser igual a 3. Tá? Isso permite que nós calculemos a probabilidade de x ser igual a 0 assim, ó. A probabilidade de x ser igual a 0 é f de x em 0, tá certo? Menos a f de x em 0 menos. Esse f de x em 0 menos é o limite quando x tende para 0 por valores menores do que 0, ou seja, eu estou à esquerda. Eu estou indo para 0 por esse lado. Olha só, olha que interessante. E para esse lado, para qualquer valor de x indo para 0 desse lado, a f de x assume que valor? 0. E o f de x em 0 corresponde à probabilidade de x ser menor ou igual a 0. Ou seja, menor do que 0 é 0, né? E igual a 0 é 1/8. Então, isso corresponde à probabilidade de x ser igual a 0, que é 1/8. Olha só que interessante. Certo? Então, se eu tenho uma função de distribuição acumulada, eu posso fazer esse cálculo e obter a função, a distribuição de probabilidade. Só para vocês ilustrarem, né? Eu quero para de x ser igual a 1. Então, aqui vai ser o f de x em 1, menos em f de x para valores menores do que 1. Tá? Então, o f de x em 1, né? Vai ser exatamente 4/8, ó. 4/8, tá certo? E f de x menos f de x em 1 menos, ou seja, eu estou indo para 1 por valores menores do que 1. Nesse caso, esse f1 menos é quem? É 1/8. Então, isso aqui vai ficar 4/8 menos 1/8, 3/8. É exatamente, que corresponde exatamente ao tamanho do salto. Tá legal? Bem, pessoal, então é isso. Com essa parte da matéria, a gente consegue resolver praticamente os exercícios 1 e 2 da lista 3, tá certo? 1 e 2 da lista 3. E agora eu vou continuar no slide. Mas antes de irmos para o slide, alguma dúvida? Alguma dúvida? Por enquanto, não, Pro. Só não me pede Ótimo. para interpretar a tabela de novo, não, pelo amor de Deus. Não se preocupa, não. Daqui a pouco, nessa parte da matéria, tem um exercício bem legal. Não me pede para fazer, não, pelo amor de Deus. Não, vai ser bem legal o exercício, tá? Então, pessoal, a gente já viu essa parte, né? Vimos esperança, variância, aqui vocês podem revisar esses conceitos, tá legal? Tem aqui o exemplo numérico baseado nessa distribuição de probabilidade, eu fiz usando um jeito mais, com valores mais simples, tá? E agora eu vou passar um exercício para vocês dessa parte da matéria, tá legal? Eu vou parar o compartilhamento só um instante e vou compartilhar de uma outra maneira para dar tempo vocês poderem analisar, tá?
Bem, vocês estão vendo o exercício aí, né? Quer dizer, vamos começar a ver agora. Né? Estão vendo o exercício, né? Então, eu tenho um caça-níquel, tá? Que tem 2 discos que funcionam independentemente um do outro. Cada disco tem 10 figuras, 4 maçãs, 3 bananas, 2 peras e uma laranja. Uma pessoa paga R$ 80 e aciona a máquina. Se aparecerem 2 maçãs, recebe o prêmio de R$ 40. Se aparecerem 2 bananas, recebe 80. Receberá 140 se aparecerem 2 peras e recebe 180 se aparecerem 2 laranjas. Eu quero saber qual é o lucro médio numa única jogada, ou seja, eu quero uma esperança de uma variável aleatória que vocês terão que definir. Tá legal? É um exercício bastante simples, tá? Eu vou dar aí para vocês uns 12 minutos para fazer, são 19h41, tá? 10 minutos fica 19h51. Então, 19h52, 53, eu apareço para a gente discutir esse exercício. Tá legal? Bom trabalho aí, pessoal.
Olá, pessoal. E aí? Qual o lucro médio numa única jogada? Nesse caça-níquel aí? Professor, minha filha, nem cheguei no resultado. Alguém tem uma ideia aí do lucro médio? Professor, eu fiquei meio confusa. Por exemplo, para a gente tentar descobrir, eu não sei qual que é o nome, cada partezinha, assim, das probabilidades, se a gente tinha que multiplicar o lucro de cada, como eu posso dizer? Eu não sei o nome, professor. O lucro de cada jogada. Então, por exemplo, se ele conseguisse 2 maçãs, ele ficava com lucro negativo, né, de 40. Aí, se eu tinha que pegar esse lucro e multiplicar pela probabilidade de cair 2 maçãs. E aí, acho que daria uma média desse lucro. E aí, depois eu tinha que fazer em cada partezinha e somar. Eu fiquei meio confusa nisso. Thaís, você está pensando corretamente. Agora, a gente pode organizar um pouco mais o seu raciocínio, ok? Então, para organizar esse raciocínio, que a Thaís comentou, eu vou compartilhar com vocês a lousa. Tá? Vamos lá. Estão vendo aqui? Sim, Sim. Então, nesse exercício, a primeira parte eu vou definir os eventos, tá? MI é sair maçã no disco I. Eu tenho 2 discos, eu vou chamar esse de disco 1 e disco 2, tá? BI é sair banana no disco I, PI é sair pera no disco I, e LI é sair laranja no disco I, e I é igual a 1 ou 2. Muito bem. Qual a probabilidade de sair maçã no disco 1 e maçã no disco 2? O problema diz que esses discos funcionam independentemente um do outro, né? Então, pela independência, a probabilidade da intersecção vira o produto das probabilidades. 4 décimos vezes 4 décimos, 0,16. A probabilidade de sair banana no disco 1 e banana no disco 2, pela independência, vira o produto das probabilidades. A probabilidade de sair banana no disco 1 vezes a probabilidade de sair banana no disco 2, como eu tenho 3 bananas em 10 no disco 1 e 3 bananas em 10 no disco 2, isso vai ficar 3 décimos vezes 3 décimos, 0,09. A probabilidade de sair pera no disco 1 e pera no disco 2, novamente pela independência, isso é a probabilidade de sair pera no disco 1 vezes a probabilidade de sair pera no disco 2, 2 décimos vezes 2 décimos, igual a 0,04. Tá? E a probabilidade de sair laranja no disco 1 e laranja no disco 2, pela independência, a probabilidade de sair laranja no disco 1 vezes a probabilidade de laranja no disco 2. Aqui, essa parte aqui é a parte da probabilidade, né? Lembra que nós discutimos o que são eventos independentes, né? E o problema já nos diz que os resultados dos discos, os discos funcionam independentemente, né? Tá certo? Então, feito isso, eu calculei a probabilidade de sair maçã no disco 1 e maçã no disco 2, pera no disco, banana no disco 1 e no disco 2, pera no disco 1 e no disco 2 e laranja no disco 1 e no disco 2. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Estou organizando melhor as suas Não. ideias, Thaís? sim, essa parte eu tinha feito, professor. Então, até aqui tá tranquilo. Tá? Então, o que é importante, tá, pessoal, não é só fazer o produto, tá? Entender por que eu tenho o produto aí e eu não tenho outra probabilidade condicional, tá? Pela definição de dependência. Agora eu vou definir a minha variável aleatória lucro numa jogada. Agora eu entrei na aula de hoje. Até aqui era a aula, né, da semana retrasada, né? Agora é a aula de hoje. Eu tenho que definir a variável aleatória discreta, lucro numa jogada, só que eu preciso saber quais são os possíveis valores que essa variável pode assumir. Tá? Aqui tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou fazer da seguinte forma. O jogador paga 80, aqui é disco 1, disco 2, é o que ele recebe, aqui é o lucro. Bem, ele paga 80, se sair maçã no disco 1 e maçã no disco 2, ele recebe 40,
o lucro dele vai ser de menos 40. Certo? Ele pode pagar 80, sair banando no disco 1 e banando no disco 2, ele recebe 80, o lucro dele é zero. Ele nem ganha nem perde, ele paga 80, recebe os 80. Bem, ele pode pagar 80 e tirar pera no disco 1 e pera no disco 2. Ele vai receber 140, olha só. O lucro dele vai ser 60. Tá? Ele pode pagar 80 e sair laranja no disco 1 e laranja no disco 2. Ele vai receber 180. O lucro dele é 100. Ou ele pode pagar 80 frutas diferentes no disco 1, no disco 2, as frutas são diferentes, ele não vai receber nada, o lucro dele vai ser de menos 80, ou seja, ele vai perder o que ele investiu, né? Nesse caso, R$80. Muito bem. Então, a variável x, lucro numa jogada, assume valores menos 80, menos 40, 0, 60 e 100. Bem, qual a probabilidade de x ser menos 40? Essa aí, maçã no disco 1 e maçã no disco 2. A gente já viu que essa probabilidade é 0,16. A probabilidade de x ser igual a 0 é sair banana no disco 1 e banana no disco 2. Já vimos que essa probabilidade é 0,09. Sair a probabilidade de x ser igual a 60. É a probabilidade de sair pera no disco 1 e pera no disco 2. Já vimos que essa probabilidade é 0,04. E a probabilidade de x ser igual a 100, né, o lucro ser 100. Isso é a probabilidade de sair laranja no disco 1, laranja no disco 2. A gente já viu que isso é 0,0. Bem, nós sabemos que todas as probabilidades da variável aleatória x assumir cada um desses valores tem que somar 1. Então, a probabilidade de x é menos 80, mas a probabilidade de x é igual a menos 40, mas a probabilidade de x é igual a 0. Mas a probabilidade de x é igual a 60, mas a probabilidade de x é igual a 100, isso aqui é 1. Isso implica, então, que a probabilidade de x é igual a menos 80, é 1 menos 0,16, menos 0,09, menos 0,04, menos 0,01, é 0,70. Então, agora eu tenho a distribuição de probabilidade de x. Olha só, x e as suas respectivas probabilidades, né? Tá? Menos 80 é 0,70, menos 40 é 0,16, 0 é 0,09, 60 é 0,04 e 100 é 0,01. E eu quero o lucro, ou seja, eu quero a esperança de x. Então, isso aqui vai ser a soma para ir variando de 1 até 5, né? Eu tenho 5 valores. Né? Então, x1 é menos 80, x2 é menos 40, x3 é 0, x4 é 60, x5 é x índice 5 é 100, e xi vezes a probabilidade de x é igual a x índice i. Ok? Então, isso vai ser menos 80 vezes 0,70, menos 40 vezes 0,16, mais 0 vezes 0,09, mais 60 vezes 0,04, mais 100 vezes 0,01. Olha, isso vai ser igual a menos 59. Então, em média, cada jogador numa jogada vai perder, em média, R$59. Não aconselho ninguém a ir nesse caça-níquel, tá? Em geral, esses caça-níqueis têm a esperança igual a 0, tá? De alguém ter o lucro. Essa esperança deveria ser 0 para ser um caça-níquel honesto, né? Tá? Em média, ninguém ganha e ninguém perde. Tá legal? Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Não. Ok. Agora nós vamos para os modelos. Vamos estudar aqui alguns modelos. O modelo mais simples é o modelo uniforme, tá? Uniforme discreta. É uma variável aleatória muito simples. Se ela assumir N valores, todos têm exatamente a mesma probabilidade. Tá? É 1 sobre N. É uma variável aleatória muito simples. A notação é U, segue distribuição uniforme discreta nesse conjunto de valores. Tá? A esperança de x, se x tem distribuição uniforme discreta, é exatamente 1 sobre n, somatório vai variando de 1 até n de x entre si, ou seja, aquela nossa média conhecida, e a variância de x é exatamente, olha, 1 sobre n aqui, a variância populacional. Tá? Essa fórmula, com um pouco de álgebra, você pode escrevê-la como sendo 1 sobre n somatório de xi menos nx bar, tá? Quadrado. Eu vou parar aqui o compartilhamento só para poder fazer uma coisa aqui, tá, pessoal? É rapidão. Deixa eu aumentar aqui.
bem rápido aqui, aí eu volto a compartilhar com vocês, tá? Estão vendo a fórmula anterior? Sim. Ok. Então, aqui, né, com um pouquinho de álgebra, é possível mostrar que essa fórmula é um... Opa, deixa eu diminuir isso aqui. Um sobre n, tá? Que multiplica o somatório para i variando de 1 até n, de xi quadrado menos n barra quadrado, tá? Aquela fórmula da variância populacional que nós conhecemos. Na função de distribuição acumulada é bem simples, tá? Eu vou somar para todo xi menor do que x, 1 sobre n, então é muito simples. Aqui é um exemplo onde eu tenho 4 alunos, e aqui são os gastos na cantina, por exemplo, tá? Eles têm exatamente a mesma probabilidade de ser selecionado, ou seja, 1/4. Então, nesse caso, x tem distribuição uniforme nesse conjunto. A função da função de probabilidade é bastante simples, né? Tá? É só um ponto em 0,25, tem 4 pontos. E a função de distribuição acumulada é aquela função salto acumulando as probabilidades, tá certo? Então, é uma função bastante simples. No entanto, a distribuição seguinte ela é muito útil. A distribuição de Bernoulli ela é uma distribuição que só assume 2 valores, né, sucesso e fracasso. Ela é muito útil para modelar variáveis que são qualitativas, tá? E que eu só tenho 2 valores possíveis. Então, um exemplo bem clássico dessa utilização dessa variável é quando eu estou analisando, por exemplo, um eleitor é selecionado aleatoriamente entre o grupo de eleitores de uma cidade e verifico se ele é favorável ou não a um projeto, tá? Ou eu posso selecionar alunos que estão fazendo vestibular e eu posso verificar se esse aluno foi aprovado ou não. Um outro exemplo de aplicação dessa variável é, por exemplo, eu quero estudar práticas esportivas durante a pandemia. Então, ou a pessoa manteve o hábito de práticas esportivas ou não, são 2 respostas, né? Uma pessoa selecionada ao acaso entre 1.000 que pegaram um empréstimo numa instituição bancária, essa pessoa pode estar ou não inadimplente, ou seja, atrasou o pagamento, tá certo? Por exemplo, eu estou analisando, né, estou orientando um trabalho, como eu já comentei com vocês, no Centro de Estatística Aplicada do IME, né, do Departamento de Estatística da USP, e a resposta do trabalho que eu estou orientando é com relação à impressão das mães se vão colocar o filho na creche ou não, tá? Aqui não importa se a creche é pública ou privada, tá? O outro trabalho é verificar, por exemplo, nesse outro trabalho que eu também estou orientando, é verificar se indivíduos, a partir de um certo momento, eles atingiram a imunidade com relação à malária depois de tomar uma vacina, segundo alguns grupos, tá? Dialíticos, normais, e outro grupo que agora não recordo, tá? Então, essas 2 respostas, veja se o indivíduo atingiu a imunidade, sim ou não, tá? Então, ele atingiu a imunidade ou ele não atingiu a imunidade, tá legal? Então, é uma resposta também binária, ou seja, cada indivíduo é 0 ou 1, tá? No caso das mães, coloca ou não coloca o problema filho na creche, e aqui se ele atingiu ou não atingiu a imunidade. Tá? Então, para cada modelos, para variável binária. Tá legal? E ambas são variáveis qualitativas nominais. Certo? Então, esse é um exemplo de problemas reais que eu estou analisando e usando essa distribuição. Tá? Então, é uma distribuição muito, muito importante. Ela toma 2 valores, se ocorrer sucesso, 0 se ocorrer fracasso, e o que é importante aqui é P é a probabilidade de sucesso e o menos P é a probabilidade de fracasso. Tá?
o sucesso aqui é bom ter em mente e não necessariamente é algo bom. Por exemplo, se eu estou interessado em estudar inadimplência, né, seja numa corretora de seguros ou num banco, por exemplo, o Serasa usa um modelo como esse, né, com essa resposta binária, com várias explicativas. Tá? A resposta aqui é binária, tá? Não é explicativa aqui, a resposta é binária. E o mais interessante é que o sucesso, por exemplo, é inadimplência, por exemplo. Né? Eu quero calcular a probabilidade do indivíduo ficar inadimplente. Se essa probabilidade, baseado em várias covariáveis, for maior ou igual a 0,60, por exemplo, eu vou colocar uma taxa de juros maior para ele, porque o risco para ele é maior. Certo? Então, é assim. Bem, essa variável, como eu já falei, o sucesso é o que eu estou querendo estudar. Não necessariamente é uma coisa boa no nosso sentido, mas é o nosso objetivo. Então, se essa variável tem uma variável aleatória discreta com distribuição de Bernoulli, com parâmetro P é um número entre 0 e 1, a função de probabilidade dela é P elevado a x ou menos P elevado a 1 menos x, e x é 0 ou 1. Tá? Quando x for 0, eu tenho a probabilidade de fracasso. Quando x for 1, eu tenho a probabilidade de sucesso. Vocês já vivenciaram, eu acho que quando alguém aí fez cursinho, o professor de cursinho deve ter comentado da teoria da resposta ao item, né? Tá? E a teoria da resposta ao item, que é usada no Enem, no INEP, ela é baseada nessa distribuição, certo? Só que eu vou modelar essa probabilidade de acerto, tá? P, a probabilidade de acerto do item, via uma função logística que tem 3 parâmetros, né? Que é a probabilidade de chute, a dificuldade do item, né? Chute, dificuldade e proficiência. Tá? E a proficiência depende da área que você está realizando. Uma prova de matemática, pode ter mais de uma proficiência numa prova. Tá? Então, é um exemplo onde você usa essa distribuição de Bernoulli, só que esse P eu vou modelar usando uma função logística. Tá? Também é usada como distribuição, chamada distribuição de tolerância. Tá? Bem, a notação é x segue a distribuição de Bernoulli P. Tá? Eu vou calcular, a esperança dela é muito simples, a esperança dela é P, e a variância dela, que é a variância de x, a esperança de x quadrado menos o quadrado da esperança de x. A esperança de x quadrado também é P, e a esperança de x é P. Então, vai ficar P ou menos P quadrado. Se vocês olharem, isso eu posso escrever como sendo P ou menos P. Tá? Eu vou colocar P em evidência, vai ficar P ou menos P. Uma parte interessante, né, dessa variável aleatória é que lá na frente, e eu vou voltar a esse assunto lá na frente, quando chegarmos em inferência estatística, é que se vocês olharem a variância de x, que é uma distribuição de x, é uma variável aleatória discreta com distribuição de Bernoulli. Né? E vocês olham para a fórmula da variância, P ou menos P, né? Só para a gente lembrar lá da 8ª série, o 9º ano hoje, né? Isso é uma função quadrática com cavidade para baixo. Né? E o x do vértice é meio, e o y do vértice é 1/4. Ou seja, é uma função cujo máximo, né, a variância máxima, ocorre quando P for igual a meio. E isso é muito interessante, tá, pessoal? Isso vai ter uma implicação séria lá na frente. Por quê? Porque você pode, se você coloca P meio, você vai ter a variância máxima, né? Então, isso quer dizer que a população vai ter a maior variabilidade possível. E numa população muito heterogênea, você vai precisar tirar uma amostra muito grande, tá certo? Então, isso vai implicar diretamente no cálculo do tamanho de uma amostra que você vai retirar dessa população, tá certo? Uma outra maneira de você verificar que, se você olhar a variância de x como uma função de P, é vocês usarem o cálculo 1, né? Deriva em relação a P, acha o ponto crítico, deriva a segunda vez e verifica se ele é negativo ou se ele é positivo. Né? Nesse caso, ele vai ser o ponto crítico é P igual a meio, né? E vai ficar menos 2, então é máximo, né? Tá? É menor que 0, esse é o ponto de máximo local, e como essa função é quadrática, você vai ter o máximo absoluto. Tá legal? Então, para quem quiser relembrar do curso de cálculo, fica aí a dica. Bem, a distribuição de Bernoulli era muito importante, e
a função de distribuição acumulada dela é bastante simples, né? 0 se x for menor do que 0, 1 menos p se x for maior ou igual a 0 e menor do que 1, e 1 se x for maior ou igual a 1. Tá legal? Então, ela é bastante simples, é a função de distribuição acumulada. No entanto, ela nos permite, né, a partir dela, derivar uma outra distribuição de probabilidade, chamada distribuição binomial. E essa distribuição ela ocorre quando nós temos 3 características importantes. Tá? Nós temos N ensaios de Bernoulli, esses ensaios são independentes e a probabilidade de sucesso é constante igual a P. Tá legal? Isso acontece com bastante frequência, tá, pessoal? Bem, vamos ver um exemplo interessante. Né? Uma pesquisa relativa aos hábitos de compra sugere que o impulso de compra é responsável por aproximadamente 60% de todas as compras. Tá? Isso é verdade, esse valor eu tirei de uma pesquisa realizada no Paraná. E, em geral, fica em torno de 56%, 60%, né, a proporção de indivíduos que compram por impulso. Tá? Eu acho que, se vocês olharem aí, vocês refletirem, em geral, eu faço a pergunta na sala de aula, no presencial, levanta o braço quem já comprou por impulso, e, em geral, fica em torno de 56% até um pouco mais de 60%, dependendo da... Tá? Então, em média, vai dar 60%. Então, digamos que dessa população, eu retiro 4 clientes, né? E eu quero saber qual a probabilidade de 2 dos clientes selecionados tenham realizado uma compra por impulso. Tá legal? Bem, eu vou chamar de S o nosso sucesso, o cliente selecionado faz uma compra por impulso, e F sendo o fracasso. O cliente selecionado não faz uma compra por impulso. Tá certo? Bem, como eu vou tirar 4 clientes, né, quantos pontos tem o nosso espaço amostral? Né? Cada cliente ele tem 2 possibilidades. Né? Ou ele compra por impulso, ou ele não compra por impulso. Então, pelo princípio fundamental de contagem, nós temos 2 a 4, 16 pontos do espaço amostral. Alguma dúvida? Alguém falou aí, pessoal? Desculpa, professor, meu microfone abriu. Tá, alguma dúvida? Não, não tem problema ele abrir. É até bom que ele abra. Aí eu sei que eu não estou falando sozinho. Tem alguém aí? Sim, professor. Por enquanto, nenhuma dúvida. Tá legal. Então, eu tenho 16 pontos no meu espaço amostral e eu listei esses 16 pontos. Tá legal? Eles estão aqui. Os 4 compraram por impulso, 3, somente 3 compraram por impulso, 2, 1 e nenhum comprou por impulso. Tá legal? Nos 4. Então, eu vou considerar uma variável aleatória que é a seguinte, olha, o número de clientes entre os 4 selecionados que fazem uma compra por impulso. Tá? Eu vou considerar que a probabilidade de sucesso P é 0,60 e de fracasso é 1 menos P é 0,40. Tá legal? Qual é a suposição que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 4 clientes. Cada cliente eu só tenho 2 respostas possíveis. Então, meu N, aqueles N ensaios de Bernoulli, aqui são 4 ensaios de Bernoulli. Certo? Tenho 4 ensaios de Bernoulli. Por quê? Porque cada cliente ou compra por impulso ou não compra. É 0 ou 1. Certo? Eles são independentes porque eu estou selecionando independentemente esses clientes. E a probabilidade de sucesso é sempre 0,60. Então, aqui eu tenho um experimento binomial caracterizado. Aqui, tá? Bem, essa parte eu vou ilustrar apenas como é que eu derivo, né, eu obtenho a partir dessas características a distribuição de probabilidade de x, ou seja, uma distribuição binomial. Tá? Como um experimento binomial, né, determina para mim uma distribuição binomial. Tá? Então, para fazer isso, eu vou ter um ômega, né, tem uns 16 pontos aqui do espaço amostral, tá certo? Né? Então, eu vou calcular a probabilidade desses 4 pontos aqui, ó, desse ponto aqui, ou seja, os 4 comprarem por impulso, né? Como os indivíduos respondem independentemente, é 0,60 a quarta, tá? E aqui é x igual a 4. Então, quais são os possíveis valores que x pode assumir? 0, 1, 2, 3, 4. Né? É uma variável aleatória discreta. Né? Aqui eu tenho os 4 pontos relacionados a apenas um compra por impulso. Veja que essa probabilidade aqui são todas iguais a 0,60 vezes 0,40 ao cubo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em que 2 compram por impulso, 4 pontos em que 3 compram por impulso e 1 ponto em que ninguém comprou por impulso, que é 0,44. Tá?
Então, vejam que essa seria a forma como nós encontramos a probabilidade de x, a distribuição de probabilidade de x, né? Tá? X igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Não é um método muito eficiente, né, pessoal? Eu listar, né, com 4 já deu 16, imagina se eu tiver 5 indivíduos. 5 indivíduos dá 2 à quinta, já dá 32. Tá certo? Então, já listar esses pontos já fica mais complicado, né? Então, a gente precisa de um método mais eficiente, né, para calcular a probabilidade de x, assumir cada um desses valores. Bem, no que nós podemos observar, né, é que eu não estou interessado na sequência de resultados, né, sucessos e fracassos. Eu quero calcular a probabilidade de x ser igual a 2. Então, para calcular esse x ser igual a 2, eu preciso saber quantas sequências existem em que ocorrem 2 sucessos, tá? E isso eu vou olhar, se a gente olhar para a tabela, né, quantas sequências de 4 em que ocorrem 2 sucessos? 6, né? Aqui, opa, essas aqui, né? Dois sucessos e 2 fracassos. Agora, como é que eu faço para determinar esse número de sequências, né? Cada uma delas tem exatamente a mesma probabilidade, 0,60 ao quadrado vezes 0,40 ao quadrado. Mas como é que eu faço para determinar quantas sequências eu tenho de 2 sucessos ou 2 fracassos? Bem, nós temos 2 maneiras para fazer isso. Primeiro, é que, nesse caso, nós temos 4 ensaios de Bernoulli. Então, uma maneira rápida de fazer isso é, nos 4 ensaios de Bernoulli, eu vou escolher aqueles 2 em que vão ocorrer sucesso. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Combinação de 4, 2 a 2. Tá? Combinação de 4, 2 a 2. É 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 4 menos 2 fatorial. Isso aqui é igual a 6. A outra maneira, e aí eu vou para a lousa para a gente poder visualizar, né, só lembrando, NKK, N fatorial, KK, é N fatorial, K fatorial, N menos K fatorial. Lembrando que N fatorial é N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes 2, vezes 1. Ou seja, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, igual a 120. Tá? Algumas calculadoras, eles têm uma tecla chamada NCR. Pelo menos a minha calculadora científica tem essa tecla. A HP, alguma HP que não é a 12C, a 12C não tem, só tem a fatorial. Tá? Tem também uma tecla semelhante a essa, que corresponde à combinação de NRAR. Tá? Para nós, 0 fatorial é igual a 1. Tá? Então, uma forma é considerar dos 4 ensaios de Bernoulli, eu vou obter os 2 em que ocorrerão sucesso, que é a combinação de 4, 2 a 2. E a outra maneira de pensar isso eu tenho uma sequência de, por exemplo, essa, sucesso, sucesso, fracasso, fracasso, e eu quero saber quantas sucessões como essa existem. É a mesma coisa de pensar em quantas permutações dessas letras existem, sendo que eu tenho 2 S e 2 Fs. Isso é o número de permutações com repetição, tá certo? Ou seja, esse é 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso é igual a 4, 2 a 2. Então, são 2 maneiras diferentes que são equivalentes, tá? Bem, feito isso, uma vez que nós determinamos o número de sequências em que ocorrem 2 sucessos, fica fácil, né? Eu quero a probabilidade de x ser igual a 2. Eu não preciso mais listar todos os resultados possíveis. Basta eu colocar, olha, eu tenho quantos ensaios de Bernoulli? 4. Eu quero 2 sucessos. Então, isso aqui vai ser a combinação de 4, 2 a 2, 0,60 ao quadrado vezes 0,40 ao quadrado. Então, isso é 6 vezes... aqui não tem, tá? 6 vezes 0,60 ao quadrado vezes 0,40 ao quadrado. Ou seja, de maneira geral, né, o que nós temos é o seguinte: x é uma variável aleatória que tem essa função de probabilidade, tá? Essa função de probabilidade, tá? E para cada x, né, de 0 até 4, eu consigo calcular usando essa função de probabilidade, a probabilidade de x assumir cada um desses valores. Tá? Ou seja, se eu quero a probabilidade de x ser igual a 0, ninguém comprou por impulso, isso é a combinação de 4, 0 a 0, 0,60, 0, 0,40 elevado a 4.
e assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? E essa função de probabilidade é a função de probabilidade de uma variável aleatória x, que tem distribuição de Bernoulli com parâmetros n igual a 4 e p igual a 0,60. Tá? Ou seja, se uma variável aleatória tem distribuição binomial, tá? NP, com parâmetros NP, tá? N em geral é dado, e P é que eu quero estimar, tá? Ela tem essa função de probabilidade aqui. Tá? E X assumindo valores de 0 até N. Tá legal? Vamos ver um exemplo numérico disso. Né? E a notação que eu vou usar é X segue distribuição binomial com parâmetros NP. Tá? Vamos ver a esperança de X. X tem distribuição binomial, a esperança de X é NP. Eu não vou fazer a demonstração, vou fazer uma mostração aqui, tá? Que não é demonstração nenhuma. Como X é uma soma de Bernoullis independentes, ó. Tá? A esperança de X é a esperança dessa soma, como cada uma delas tem distribuição de Bernoulli, P. Então, aqui é P mais P mais P, N vezes NP. Tá? O professor de vocês, de probabilidade, irá demonstrar que se X tem essa distribuição binomial, ele vai demonstrar que a esperança de X é NP, mas usando a fórmula da esperança. Tá? A esperança de X vai ser o somatório para X indo de 0 até N, tá? De X, vezes a probabilidade de X ser igual a X. E isso aqui vai ser a soma de X indo de 0 até N, de X, combinação de N, X a X, P elevado a X, 1 menos P elevado a N menos X. O professor irá demonstrar isso, a partir daqui ele vai chegar que isso é igual a NP. Tá? Agora, eu posso somar todas as... eu falei... Bem, eu falei que a soma de todas as probabilidades é sempre igual a 1. Né? Isso eu posso mostrar para vocês. Tá? Então, se você pegar essa distribuição de Bernoulli aqui, tá certo? Eu vou fazer aqui embaixo. Tá? A soma para x indo de 0 até n de cada uma dessas probabilidades, isso aqui é a soma para x de 0 até n, de n, x de x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Agora, se vocês pensarem que isso aqui, eu posso olhar, né? Se vocês lembrarem do binômio de Newton, vocês lembram do binômio de Newton? Binômio de Newton, isso aqui vai ser P mais 1 menos P elevado a N. Então, a soma de todas as probabilidades de uma distribuição binomial é sempre igual a 1. Tá legal? Só para a gente lembrar do binômio de Newton, tá, pessoal? Bem, e a variância de x é NP ou menos P, e o desvio padrão é a raiz quadrada de P ou menos P. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Ok. Então, vamos fazer o nosso exercício, tá legal? Considere uma prova com 12 questões. Cada questão com 4 alternativas, tá? Suponha que um aluno que vai fazer essa prova escolha a resposta de cada questão, acaso que é uma maneira sofisticada para dizer que ele vai chutar todas as questões, tá legal? Bem, qual é a probabilidade de que acerte 6 questões? Muito bem. Vamos pensar nesse exercício. Eu tenho 12 questões. Cada uma dessas questões, ele acerta ou erra. Então, isso é uma distribuição, já eu tenho 2 resultados possíveis, sucesso e fracasso. Tá? Então, isso já sugere que cada uma dessas questões é uma, para o acerto, é uma Bernoulli. Né? Bem, a probabilidade são questões independentes. Aqui eu estou supondo que as questões são independentes, ou seja, as questões não dependem do resultado das anteriores. Tá? Então, são independentes. E a probabilidade de sucesso, ou seja, a probabilidade do aluno acertar cada uma dessas questões, é sempre a mesma para todas elas. Né? É 1/4, 0,25. Nesse contexto,
a variável aleatória x, definida como o número de questões que o aluno acerta, tá? Tem distribuição binomial, com n igual a 12 e p igual a 0,25. E se ela tem distribuição binomial com esses parâmetros, a sua função de probabilidade é dada por essa expressão, né? Vai de x igual a x, é a combinação de 12 a x, 0,25 a x, 0,75 elevado a 12 menos x, para x variando de 0 até 12. Bem, então, com isso, eu posso calcular a probabilidade dele acertar 6 questões. A x é igual a 6. Então, isso é a combinação de 12, 6 a 6, 0,25 a sexta, 0,75 a sexta. É bem baixa essa probabilidade, né? 0,04. Olha como é baixa. Tá? Se ele vai acertar, resolver essa prova ao acaso, né? Ou seja, chutando todas as questões. Agora, lembra que a nossa esperança, né, de x é NP. Isso aqui é o nosso N, e esse aqui é o nosso P. Então, em média, ele vai acertar 3 questões ao acaso. Se ele faz a prova chutando todas as questões, em média, ele acerta 3 questões. E a variância dele, né, variância é NP1 menos P, né? Lembra? Isso aqui é o nosso N, aqui é o nosso P, e aqui é o nosso 1 menos P. Em geral, a gente chama esse 1 menos P de Q, tá? Você vai ver que muitos livros chamam isso de Q. Bem, e o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, é 1,5. Tá? Então, vocês percebam o seguinte, que o maior desafio, né, é reconhecer a distribuição. Tá? Isso é baseado no problema. Às vezes vem simples, às vezes não é tão simples. Tá? Bem, então, com isso, a gente vê, até aqui nós vimos as distribuições, a distribuição Bernoulli, a importância binomial. E aí você pode perguntar para mim assim, professor, mas onde eu uso isso, né? Essa distribuição binomial é muito usada para determinar estudos do tipo LD50. LD50 é dose letal 50, ou seja, a dose que mata 50% de todas as unidades. É muito usada para veneno, para remédio, certo? Para identificar qual é a dose limite. Então, isso é muito comum, tá? É bastante interessante a modelagem usando a distribuição binomial. Tá? Do mesmo jeito que existem modelos para distribuição Bernoulli, existem para distribuição binomial. Tá legal? A outra distribuição, que é muito importante, porque as suas têm diversas aplicações, é a distribuição de Poisson. Como é que ela surge? Né? Quando eu estou estudando o número de vezes que um evento específico ocorre no intervalo de tempo. Tá? Não precisa ser exatamente no intervalo de tempo. Eu vou começar considerando um intervalo de tempo. Tá? Mas pode ser comprimento, volume, etc. Tá? Então, por exemplo, o número de acidentes numa rodovia num determinado período de tempo. Tá? No intervalo de tempo. Isso caracteriza uma distribuição de Poisson. Número de alunos que compram almoço no intervalo das 12 às 13 horas. Outro exemplo, onde a distribuição de Poisson pode ser considerada. Número de vítimas de assalto numa cidade num determinado ano. Tá? Número de falhas do computador num dia, número de relatórios de acidentes enviados a uma companhia de seguros numa semana. Tá? E existem outros, eu vou dar 2 exemplos para vocês, bastante interessantes. Uma colega que trabalha no IBAMA, ela estava trabalhando em Brasília, e ela fez mestrado, ela é bióloga e fez mestrado na UNB. E o assunto dela é bastante interessante, que existe uma estrada que circula meio que uma área de preservação, e ela estava estudando, por exemplo, o número de animais mortos por quilômetro. Veja que agora não é mais o tempo, né? É por quilômetro. Tá? Tinha que coletar as carcaças desses animais, né, e aí assumir, né, com relação a uma determinada origem. Outro trabalho bastante interessante, né, e eu lembro disso porque saiu há pouco tempo em vários noticiários, né, infestação de um determinado peixe aqui em Fernando de Noronha, né, que ele aqui não tem predador, ele é oriundo da Ásia. Isso acontece muito porque esses animais podem vir. Existe toda uma legislação que esses grandes navios, eles precisam ter água de lastro, mas eles precisam soltar essa água de lastro longe da costa, né?
Tá? E, às vezes, isso não acontece, e aí acontece essa infestação. E tem um colega, que hoje ele é professor na Federal do Rio Grande do Norte, que o assunto de doutorado dele, acho que do mestrado também, mas o modelo mais interessante ocorreu quando ele estava cursando o doutorado, que era exatamente estudar o número de animais, né, por volume de água de lastro de navios. É um trabalho interessantíssimo, tá? Muito difícil de modelar, mas que usa, a priori, uma distribuição, tá, de Poisson. Tá? Esse é um exemplo só para tirar a gente só do tempo, tá legal? Essa distribuição também foi usada, né? A contagem os alemães bombardearam a cidade de Londres e elas quadricularam por quilômetro quadrado e contavam o número de bombas por quilômetro quadrado, tá certo? Então, era outro exemplo de aplicação, e aí um exemplo bélico, tá? Então, tem diversas aplicações bastante interessantes dessa distribuição de Poisson. É uma variável aleatória que tem, se x tem distribuição de Poisson, a sua função de probabilidade é dada por essa expressão, tá? A soma de todas essas probabilidades é sempre igual a 1, vocês vão estudar isso quando vocês vão ter uma matéria com o Rafael de matemática, que vão estudar séries. Dentre essas séries, vocês vão ver estudar a série de Taylor e McLaurin, e vocês vão ver que a expansão da função f de x igual a e elevado a x, tá? De e elevado a lambda, por exemplo, vai ser essa lambda sobre lambda fatorial, tá? Uma expansão inteira, e aí é possível demonstrar que a soma de todas as probabilidades de uma Poisson é igual a 1. Eu não vou fazer essa demonstração, porque eu acho que vocês não viram essa disciplina onde falam de série de Taylor e McLaurin. Tá? E convergência de forma geral em séries de potência. Bem, enfim. A esperança de x o valor médio é igual a lambda, então ela é uma variável aleatória que a esperança e a variância são iguais a lambda, e lambda é a taxa de ocorrência do evento de interesse. Tá? Bem, feito isso, né, vamos ver um exemplo interessante. Tá? O número de mortos por afogamento em fim de semana numa cidade praiana é de 2 para cada 50 mil habitantes. Calcule a probabilidade de que em 200 mil habitantes ocorram 5 afogamentos. Bem, o primeiro passo é definir a variável aleatória, né? X, número de afogamentos por 200 mil habitantes. X tem distribuição de Poisson lambda. Né? A taxa de ocorrência para 200 mil habitantes é lambda igual a 8. Por quê? Nós temos 2 afogamentos para cada 50 mil habitantes, não é isso? Tá? Eu vou ter lambda afogamentos para 200 mil habitantes. Resolve essa regra de 3 simples, isso implica que lambda é igual a 8. Tá legal? E aí é usar a função de distribuição, a função de probabilidade de x. Né? X é Poisson, então, né, se x tem essa distribuição de Poisson, a probabilidade de x igual a x é e elevado a menos 8, 8 elevado a x, sobre x fatorial. E x é uma variável aleatória que assume valores, o conjunto dos seus possíveis valores é numerável, 0, 1, 2, 3, assim vai. Tá legal? Então, a probabilidade de x é igual a 5, é elevado a menos 8, 8 a 5 sobre 5 fatorial, 0,016. Tá bom? Uma característica bastante interessante dessa variável aleatória, tá? No item B, por exemplo, em 112.500 habitantes, por exemplo. Tá? Então, eu vou resolver essa... Eu vou dar um tempo para vocês resolverem o item B. Deixa eu parar aqui, vou compartilhar de outra maneira. Eu tenho que ficar mudando, tá, pessoal? Porque aí eu consigo ver. Bem, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem agora o item B. Eu quero o item B, tá? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Tem o item A, eu quero o item B. Tá legal? Vou dar um tempinho aí, uns 10 minutos, para vocês fazerem o item B. Bom trabalho.
Ok, pessoal. Espero que vocês tenham tentado. Vamos lá, então, resolver esse exercício. Tá legal? Eu vou parar essa forma de compartilhamento e vou compartilhar de outra maneira para irmos para a lousa. Tudo bem? Vamos lá. Isso aqui. Tá? Então, esse aqui é o item B do nosso exercício. Opa, minha mão escorregou. No item B, é importante definir, né, novamente a variável aleatória, x, número de o nosso intervalo de tempo, por 112.500 habitantes. Tá? Nossa variável aleatória é x, então assume valores 0, 1, 2, 3, sucessivamente, né? X segue a distribuição de Poisson, lambda. O que nós sabemos, né? Temos 2 afogamentos por 50.000 habitantes. Então, nós temos lambda afogamentos por 112.000 habitantes. Né? Isso implica, então, que o nosso lambda é 4,5. Taxa de ocorrência por 112.000 habitantes, 112.500 habitantes é 4,5. Então, a função de probabilidade de x é e elevado a menos 4,5, 4,5 vezes 4,5 elevado a x, sobre x fatorial, x igual a 0, 1, 2. Assim vai. A pergunta, né? O que eu quero resolver, eu quero calcular a probabilidade de pelo menos 3 afogamentos a x ser maior ou igual a 3. Bem, x maior ou igual a 3, né? É para x igual a 3, para x igual a 2, e assim sucessivamente. Uma forma de pensar nisso, isso é 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Isso aqui vai ser 1 menos a x ser igual a 0, mas a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2. Tá? Então, essa probabilidade aqui vai ser igual a 1 menos e elevado a menos 4,5, isso aqui é exponencial, tá, pessoal? Mais e elevado a menos 4,5 vezes 4,5, que é para x ser igual a 1, né? 4,5 elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais e elevado a menos 4,5, 4,5 ao quadrado sobre 2 fatorial. E é essa a resposta. Alguma dúvida? Não. Ok. Então, bem, pessoal,
Com isso, então, eu encerro o conteúdo da lista 3, tá? Então, vocês já podem concluir a lista 3 inteira. Semana que vem eu já vou deixar disponível para vocês os exercícios do trabalho 1. Tá? Então, espero que vocês já tenham formado as equipes, tá? No máximo 5 alunos. E com isso, agora vocês podem finalizar, começar a resolver e finalizar a lista 3, lembrando que a nossa lista 2 ela tem pouquíssimos exercícios, né? A nossa lista 2 tem 7 exercícios, então espero que vocês já tenham resolvido ela inteira. A lista 3 também tem poucos exercícios, eu posso dar uma olhada agora, deixa eu dar uma olhada para ver quantos exercícios nós temos. Lista 3. Lista 3 tem um pouquinho mais, tem 9 exercícios, então é possível que vocês terminem em 9 dias esses exercícios, tá? Então, mantém-se a data da entrega do trabalho 1, ok? Então é isso, pessoal. Boa semana. Espero poder discutir com vocês os exercícios, as dúvidas de vocês que tiverem das listas 2 e 3 na quinta-feira na monitoria. Tá legal? Aqueles que puderem, evidentemente, participar. Desejo a todos, então, aí uma boa semana, tá? E para aqueles que podem, quinta-feira na monitoria, nos encontraremos. Tá, pessoal? Boa semana. Tchau, Vou parar aqui a obrigada, gravação. Tá boa bom? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite.